Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse livro, Vivendo Entre Dois Tempos. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E também, se você gosta desse conteúdo, de ver todos os dias, dá um curte esse vídeo, para que assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Vamos lá continuar então a leitura do nosso livro. Nós estamos no capítulo Santo Temor, a responsabilidade de cada um. Charles Finney disse: cada vez mais a lei deve preparar o caminho para o evangelho. Disse ainda: negligenciar isto na instrução das almas certamente resultará em falsa esperança, na introdução de um padrão falso da experiência cristã, e encherá a igreja de falsos convertidos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É melhor que seja agora do que no dia do julgamento. A Bíblia diz ainda: procurai fazer firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. E alguns de nós sabemos que há algo radicalmente errado com nossa caminhada cristã. Pergunte-se: perco a paz e a alegria quando o voo fica turbulento? Falta-me zelo para evangelizar? Jamais cai com o rosto em chão diante do Deus Todo-Poderoso e disse: pequei contra ti, ó Deus, tem misericórdia de mim? Nunca corri para os braços de Jesus Cristo para ser limpo pelo seu sangue, clamando desesperadamente: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador? E perguntei-se mais: falta-me gratidão? Falta-me um zelo ardente pelos perdidos? Você não pode nem dizer que o fogo de Deus queima em seu coração? Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhemo-nos diante da poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo certo, nos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Chame este momento como quiser: compromisso, aliança, renovação, mas, seja lá de que o clamar, certifique-se de seu chamado e eleição, pois de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. Provérbios 11, versículo 4. O Deus onipotente. Davi, divinamente inspirado, faz uma declaração sobre a sublimidade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, versículo de 1 a 4. O universo proclama a glória de Deus. Para a maioria de nós, é difícil compreender a imensidão do universo. Onde ele começa? Onde termina? Faremos um paralelo para, ao menos, tentar dimensionar um pouquinho a majestade de nosso Deus. Vamos explicar o seguinte: se olhar para o céu uma noite limpa e escura, longe da poluição luminosa, verá uma tênue banda de luz a atravessar os céus. Essa é a Via Láctea, lar do nosso sistema solar. Aqui existem pelo menos outros 200 mil milhões de estrelas. Estimativas mais recentes proporcionam um número que rondam as 400 mil milhões. A estrela mais próxima de nós é o Sol, que está a 149.637.000 quilômetros da Terra. Para ir à velocidade normal de um avião, 800 km por hora, levaríamos em torno de 21 anos, sem pousar e pôr os pés no chão.
e para quem gosta de dirigir, esta viagem demoraria aproximadamente 200 anos, sem paradas para abastecer, dormir ou comer. Para se medir distâncias astronômicas, o homem aprendeu que a luz é a mais rápida para se fazer isso. A luz viaja à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente, fazendo a sua viagem do Sol até a Terra em meros 8 minutos e 20 segundos. Nem vamos entrar em discussão sobre algumas estrelas que podemos ver a olho nu, que estão a mais de 4.000 anos-luz de distância. Isso quer dizer que a luz que estamos vendo hoje foi lançada por essas estrelas quando Moisés dividia o Mar Vermelho, viajando a 1 bilhão, 78 milhões e 30 mil quilômetros por hora sem parar. E as outras galáxias? Estamos falando apenas da nossa. Entretanto, o impressionante está em tudo que isto existe e subsiste pelo poder da palavra de Deus. Ele disse: haja e houve. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmos 147, versículos 4 e 5. Salomão, o homem mais sábio da terra, disse: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8, versículo 27. A majestade do Senhor é informada a cada um de nós através do profeta Isaías, capítulo 40. Ressaltamos o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sentir o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vez vem a faltar. Após essa leitura, será que poderíamos nos aperceber um pouco da glória de Deus e de sua bondade para conosco? Ele chama cada uma das estrelas pelo nome e ainda se importa conosco? O que fizemos para merecer tamanha atenção? Nada. E não há nada que possamos fazer. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a tua lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho homem que o visites? Salmos 8, de 3 a 4. O Deus temível e sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Há cerca de 7 bilhões de homens e mulheres no mundo, misturados com essas miríades de pessoas que se esquecem de Deus, ou até mesmo desafiam a Deus. Há um corpo cristão que pensam em Deus, conhecem a Deus, confiam em Deus e que até mesmo estão em comunhão com Deus. Deus faz com eles uma aliança. É uma maravilha da misericórdia que Deus tenha firmado uma aliança com os homens, mas assim ele tem feito. Deus se comprometeu com seu povo e o povo, por sua vez, mediante sua graça, se comprometeu com Deus. Estes são os pactuados do céu, na aliança com o Senhor nosso Deus. Essa aliança ficará firme quando as montanhas desmoronarem e as colinas forem removidas. Não é uma coisa efêmera, mas, como seu autor, é eterna. Não que por nós mesmos fôssemos capazes de alguma coisa. A primeira aliança foi feita com a raça humana no primeiro Adão, mas o primeiro Adão era falho e fracassou bem rapidamente. Ele não conseguiu suportar a tensão da sua responsabilidade, de modo que aquela aliança foi quebrada. Mas o fiador da nossa aliança é Jesus Cristo, e ele não tem falhas, é perfeito.
Ele é o cumprimento da promessa. Ele fica firme na sua absoluta perfeição. Sob todas as tensões, a aliança fica firme nele. Visto que está escrito, dei ao povo por aliança, Isaías, capítulo 42, versículo 6. Esta aliança não pode falhar, porque não pode falhar aquele que é a soma e a substância dela. O lado humano poderia ser considerado o lado fraco. No entanto, quando Jesus se tornou o representante do homem, esse lado ficou firme, sendo Jesus o representante de todo o seu povo, fiel na aliança. Esta aliança só pode ser eterna, para que nunca se apartem de mim. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias capítulo 32, versículo 40. Spurgeon ensina que a salvação daqueles que estão na aliança com Deus é provida aqui por uma promessa absoluta do Deus onipotente, que forçosamente será cumprida. É nítida, clara, incondicional, positiva para que nunca se apartem de mim. A promessa não é cumprida por meio de alterar o efeito da apostasia. Se eles se apartassem de Deus, isso seria fatal. Suponhamos que um filho de Deus se afastasse totalmente de Deus e perdesse totalmente a vida de Deus. O que seria dele então? Seria salvo da mesma forma? A resposta, sua salvação, se acha no fato de que ele nunca perderá totalmente a vida de Deus. Mas vamos supor que tal fato acontecesse. Se um cristão fosse totalmente separado de Cristo, teria sem dúvida que perecer eternamente. As Escrituras são muito claras a respeito disso. Então vamos terminando por hoje aqui a leitura deste livro. Volto a pedir novamente que, se você acha que esse conteúdo é importante, que mais pessoas precisam recebê-lo, curte esse vídeo e compartilha com todos da sua casa, com todos da sua família e amigos. Deus abençoe, um excelente final de semana, até a próxima.